Bom, assim, vamos lá. Tô gravando esse vídeo porque eu acredito que tenho alguma coisa interessante para falar. A minha ideia é sempre gravar conteúdo quando surge realmente alguma coisa que eu considero interessante de compartilhar. E essa é uma das grandes dificuldades que eu tenho também de conseguir engajamento, né, nas redes e tal, porque bom, acredito que todo mundo sabe, as redes sempre privilegiam as pessoas que postam conteúdo diariamente, farto conteúdo, né? E mais de uma vez ao dia e tudo mais. E não tem nem como, é impossível para mim, tanto pelo fator tempo quanto pelo fator também utilidade. Eu prezo muito pelo fator utilidade. De maneira nenhuma eu quero ter que chegar no momento e ficar gravando coisinhas assim só pra poder encher o perfil e tal. Mas isso acaba levando a um prejuízo, né? Porque os algoritmos das plataformas nunca valorizam esse tipo de conteúdo. Só que, por exemplo, se você chegou até aqui, se está vendo esse vídeo, lembre-se disso. Porque, sei lá, se eu tenho 3 pessoas que viram esse vídeo aqui, mas se essas 3 pessoas que viram, são só 3, imagina, isso não é nada, né? A gente está falando de vídeos que vão para plataformas de pessoas que conseguem milhões de visualizações. Então, o que são 3? Mas só que se essas 3 que viram o vídeo curtirem também, a chance que a gente tem de conseguir mais outras 3, mais outras 5, mais outras 10 é grande. Se isso sempre acontecer, aí o vídeo pode realmente engajar. Então, por fim, o algoritmo ele privilegia o conteúdo que está sendo engajado, que está sendo curtido e comentado e coisa e tal, né? Mesmo que os algoritmos tendam a privilegiar os criadores de conteúdo que postam diariamente ou que postam com muita frequência, mas mesmo os criadores de conteúdo que têm pouca frequência, mas que têm um bom engajamento, eles conseguem também furar um pouco essa bolha. Então esse é um comentário interessante porque é o seguinte, por exemplo, gravei um videozinho que eu vou até comentar aqui agora, já tem subido acho que umas 2 semanas, e sei lá, a última vez que eu vi, já tem uns 2 ou 3 dias, tinha 11 visualizações. O que são 11 visualizações? Isso aí, tipo, 3 acho que eram minhas, inclusive. Mas eu sou do tipo de cara que eu vou parar e vou pensar assim, caraca, pô, 11 visualizações, isso frente a criadores de conteúdo não é nada, né? Pra plataforma digital isso não é nada, mas 3 visualizações são minhas, mas, pô, cara, e as outras visualizações? As 8 visualizações que faltam? São 8 pessoas que viram o vídeo. Não sei se viram todo, mas uma parte. De repente podem ter aprendido algo. E no mundo real, fora das plataformas digitais, se a gente tem 8 pessoas numa pequena palestra, é um grupo interessante. E eu sou do tipo que eu penso no mundo real, né? E eu acho que as plataformas digitais elas me ajudam a chegar em pessoas que eu não chegaria no mundo real, mas eu tento colocar minha cabeça no lugar e pensar como uma pessoa normal que estaria, por exemplo, frente a um pequeno público de 8 pessoas. Para mim seria extremamente interessante. Poderia ser um momento muito interessante, muito rico. Então esse é um comentário. E também assim, porque, poxa, eu sempre privilegiei trabalhar com projetos sociais, eu sempre tentei levar a psicologia para pessoas com menos recursos, pessoas que por um acaso não vão conseguir muitas vezes acessar uma consulta psicológica, ou pelo menos não com a frequência que a gente gostaria e tudo mais. Eu sempre tento alcançar esse público, sempre tentei. E gravar um vídeo é uma forma de alcançar também um público como esse. Porque hoje em dia, às vezes, a pessoa não tem condições de arcar com uma consulta psicológica, ainda que a minha eu sempre mantenho um valor bem acessível e tudo mais, mas ainda assim para algumas pessoas pode ser muito difícil. Mas hoje em dia praticamente é quase obrigatório, todo mundo tem que ter um celularzinho, nem que seja um celularzinho velho, né? Que comprou ali de segunda mão, e com esse celularzinho velho ela consegue acessar o YouTube, nem que seja no Wi-Fi ali do vizinho, nem que seja no Wi-Fi do trabalho, né? E de repente ela pode estar vendo uns minutinhos desse vídeo e esse vídeo pode ser interessante para ela. E isso pode ajudar ela a refletir um pouco, pode, né, às vezes aliviar um pouco o sofrimento de uma pessoa. Então, eu mantenho esse trabalho, só realmente continuo fazendo esse tipo de gravações e tal,
Às vezes eu me sinto um pouco ridículo, mas eu só mantenho esse tipo de trabalho porque eu acho que realmente pode ser útil. Então, essas são algumas aclarações. Vale para também pedir, né, o engajamento de quem, mesmo que você seja uma pessoa que está vendo esse vídeo, se você é uma pessoa mesmo que curtiu, esse conteúdo pode chegar a outra pessoa e essa outra pode estar precisando, às vezes, desse conteúdo, pode ser útil para ela e tudo mais. Esse é um comentário importante. E aí, por exemplo, o que eu ia comentar nesse vídeo para entender bem, a gente vale que você dê uma olhadinha no vídeo anterior que eu postei sobre o que significa, o que é dizer que algo é psicológico, né? E aí eu explicava isso numa escala em 3 pontos, onde o psicológico, né, ele pode estar relacionado a uma questão mais cortical, uma questão mais límbica ou uma questão mais central e primitiva do tronco encefálico. E essa divisão, em palavras mais simples, em conceitos mais fáceis de entender, a gente pode dividir entre problemas que a gente pode dizer de ordem mais racional, problemas de ordem mais emocional e problemas de ordem mais instintiva. Podemos dizer até instintiva visceral. E nesse vídeo eu explico um pouco melhor isso. Então não pretendo voltar a explicar isso, mas o que eu queria dizer é o seguinte, por exemplo, utilizando essa classificação, essa pequena análise que eu ia fazer aqui hoje, ela trabalha e trata um problema que seria de uma natureza muito mais cortical, muito mais racional. Então isso estaria no nível mais complexo da natureza humana, que é esse nível mais cortical, mais racional, intelectual também podemos chamar, né? Não importa o termo, o que importa é que a pessoa entenda o que eu estou querendo dizer. E a questão aqui também está relacionada a um videozinho que eu gravei já tem bastante tempo pro Instagram. Vou colocar, talvez agora mesmo eu faça um corte, nesse momento eu coloque o vídeo. E bom, era um vídeo curto, até um pouco poético, assim, eu também gosto assim, de ter essa pegada, eu acho bonito, eu acho artístico, que o conteúdo da psicologia ela tenha também assim uma beleza poética, uma beleza estética. Às vezes quando eu consigo eu tento gravar ou publicar alguma coisa mais ou menos nesse sentido. E eu falava, né, então sobre essa questão de não ser fiel às suas palavras, mas ser fiel à sua consciência. E aí esse é um vídeo curto, pode soar somente poético, pode soar interessante para algumas pessoas, mas para mim isso é essência, assim, aquilo ali um videozinho do Instagram, você tem pouco tempo, né, para falar, eu sintetizei ali algo que pode dar um vídeo bastante longo e que aqui eu queria explanar um pouquinho mais. Não vou fazer um vídeo tão longo, mas vou explicar ele um pouquinho mais. Naquele dia que eu gravei esse vídeo, já tem tempo, eu pensava realmente em algum momento explorar um pouquinho mais esse conceito e chegou esse momento, achei legal falar sobre isso, porque de repente me veio alguma inspiração a respeito. Então a ideia é não ser fiel às suas palavras, ser fiel à sua consciência. É o seguinte, também pode parecer um pouco banal, pode parecer um pouco um truque, um jogo de palavras, não sei, só mesmo para chamar a atenção, mas eu posso afirmar com bastante certeza que pensar sobre isso é algo muito importante e algo que pode te levar a grandes resoluções práticas na vida. Então, aqui também a gente está falando de questões que são práticas, porque a minha ideia não é ficar só floreando psicologia, senão que dar soluções, apresentar ideias que sejam aplicáveis à maioria das pessoas. E assim eu trabalho também no terreno da psicologia clínica. Então, assim, o que eu posso dizer sobre isso? Em primeiro lugar, a gente faz a crítica, né? Não ser fiel às suas palavras. Tem um pouco de, pode-se dizer até um pouco de marketing, porque não, tem algo para chamar a atenção aí? Tem, porque claro, é um conceito comum, é um senso comum que é muito bom, muito bonito, muito nobre, que a pessoa ela seja fiel às suas palavras, às suas promessas e tal, não sei o que, ao que ela prometeu para alguém, ou aos conceitos que ela profere, ou que os seus atos sejam semelhantes ou fiéis ao que você prega, coisas assim, né? O senso comum. E de maneira nenhuma eu vou desclassificar isso, e de maneira nenhuma eu vou dizer que isso não é nobre. É nobre, claro. Só que aqui a gente está passando para uma análise já mais avançada.
E é aí que está a grande questão. Então, todo conceito, por mais nobre que ele seja, acho que vale essa reflexão, ele tem o seu limite, certo? Então, por exemplo, uma pessoa ela pode ter... Imagine só, a gente pode levar isso ao extremo, assim, analisando uma questão bastante extrema que se aplica. Por exemplo, é muito nobre que a pessoa ela tenha um conceito na sua vida de que ela não deve roubar. Claro, perfeito, óbvio, jamais, né? Eu quero tirar algo que não... Quero possuir algo que não me pertence, de maneira nenhuma. Mas imagine uma pessoa que não tenha coragem suficiente de fazê-lo para alimentar o seu filho. E que deixe, por exemplo, um filho passar fome, né? Tendo a possibilidade de possuir ou apropriar-se de um alimento que seja útil para saciar a fome do seu filho. Por falta de coragem, né, talvez, imagine que a pessoa queira aplicar o conceito de não vou roubar ao extremo, ao ponto de deixar o seu filho morrer de fome e não se apropriar daquele alimento que naquele momento é extremamente essencial para ele. Então, todo conceito, por mais nobre que ele seja, ele tem o seu limite e ele tem o seu campo de aplicação para que ele seja realmente válido e para que ele possa realmente ser verdadeiramente nobre. Do contrário, ele está sendo mal aplicado. Então, esse conceito de ser fiel às suas palavras, ele é muito nobre, mas ele também tem o seu limite e ele também tem o seu campo de aplicação prática. Quando ele sai do seu campo de aplicação prática e útil, ele pode deixar de ser nobre. Isso pode se converter num grande problema, e é um grande problema na vida humana. Eu diria que esse é um problema até já, digamos, de segunda ordem, por assim dizer, dentro dos problemas corticais, né? Os problemas corticais são os problemas mais racionais e tal, são aqueles problemas que realmente na psicologia clínica a gente vai tratar no campo no terreno verbal mesmo, né? Então, é na conversa, no diálogo, na reflexão, no raciocínio, na troca de ideias, diferente dos problemas emocionais. A gente vai trabalhar com outras ferramentas, os problemas mais instintivos, viscerais também, a gente vai ter outras ferramentas, como eu falava no videozinho anterior. Mas esse não, os problemas corticais, eles são realmente os problemas para o diálogo, para a reflexão, para a troca de ideias e tal. Mas eu diria que nesse caso a gente está trabalhando quase que já um problema de segunda ordem dentro dos problemas corticais. Ou seja, em primeiro lugar, a pessoa, para chegar a ter esse problema, ela tem que ter já um grau de desenvolvimento. Qual grau? Um grau de coerência, um grau de desenvolvimento em coerência entre o que ela fala e o que ela faz. Ela tem que ser uma pessoa que, de alguma maneira, ela já se esforce para sustentar as suas ideias, os seus conceitos. Isso já é um primeiro grau de desenvolvimento, porque algumas pessoas podem não ter alcançado ainda esse grau, e então isso tudo que eu vou falar aqui acaba sendo também inútil, inaplicado. Porém, para muitas pessoas isso pode ser útil, pode ser aplicável e, na verdade, é muito útil. E é um conceito interessante que eu já trabalhei no campo da psicologia clínica. E que realmente pode ser desangustiante, pode ser orientador, norteador para muitas pessoas. Então, assim, em primeiro lugar é isso. A pessoa ela tem que ter esse primeiro passo, digamos, esse primeiro grau de desenvolvimento. Ela tem que ser uma pessoa que, de alguma forma, ela preze por ser coerente. Ela se esforce por ser coerente entre o que ela fala e o que ela faz e tal, e que ela consiga entender que deve existir um fio lógico, né, que oriente, que norteie as suas ações e tal. E então essa pessoa ela já tem que estar nesse nível. Ela já tem que estar preocupada com isso, ok. Uma vez que a pessoa ela já tem esse primeiro grau de desenvolvimento, ela pode então chegar nesse limite e pode começar a cometer esse tipo de erros, onde ela, por entender e por estar trabalhando unicamente com esse único conceito de que ela necessita ser coerente, fiel ao que ela disse, ao que ela falou, fiel às suas palavras, né? Ela pode extrapolar, então, o uso e a aplicação prática dessa ferramenta, ao ponto de, uma vez que ela proferiu algo, ela não ser capaz de se corrigir. E ela tentar sustentar esse conceito a longo prazo, desnecessariamente ou até mesmo desfavoravelmente. Seja desfavorável para a sua pessoa, seja desfavorável para o grupo ao qual ela pertence, para a sua família,
enfim, ela se esforça para sustentar um conceito pura e simplesmente por sustentar esse conceito. E ainda que esse conceito ele já seja naquele momento prejudicial, ou ainda que existam muitas evidências que mostrem à pessoa que esse conceito até mesmo podia estar errado, porque aí vem uma grande questão também. Não é porque uma pessoa ela tem uma boa coerência entre o que ela fala e o que ela faz, que ela vai estar sempre certa. Ela pode estar sustentando uma ideia equivocada. É nobre, e aí eu volto a repetir algo que eu já expliquei, só para frisar bem. É nobre que a pessoa ela seja coerente, é já um grau de desenvolvimento que a pessoa ela entenda isso, que ela consiga se aplicar dessa maneira. Porém, já é para um outro nível começar a pensar que talvez eu esteja sustentando algumas ideias que estejam equivocadas, ou talvez eu esteja sustentando algumas ideias que não sejam aplicáveis a determinadas circunstâncias, a determinados momentos, e a isso cabe muita revisão. Então, nesse ponto, nesse nível, a gente está explicando e raciocinando aqui. Então, daí vem essa ideia de não ser fiel às suas palavras, senão ser fiel à sua consciência. Então, dentro dos os problemas de ordem cortical, né, eu dizia então que a gente está no segundo nível, né, na segunda ordem dos problemas corticais. Aí cabe muito a aplicação de algo que se chama metacognição. A metacognição é um termo, pode soar meio complexo, mas nem é tanto assim. Para quem entende a origem, o prefixo meta, pode soar já bem fácil e familiar, né? Mesmo que nunca tenha escutado esse termo. Meta quer dizer simplesmente para mais além de, né? Algo que está um pouco mais além de algo. Então, se é metacognição, uma vez que você sabe o que é cognição, você sabe o que é metacognição. Cognição nada mais é que qualquer forma de raciocínio, por assim dizer, ainda que seja um raciocínio não verbal também. É um termo que pode também ser um pouquinho obscuro, se você procura no dicionário, no Google, onde quer que seja. Pode ter alguns significados um pouco diferentes, a depender da fonte que você está buscando. Mas, de maneira geral, entende-se cognição como raciocínio, como processamento de informações cognitivas, né? Então, a gente acaba sendo um pouco redundante ao tentar explicar o termo cognição. Para muitas pessoas é um termo muito familiar, principalmente para pessoas que trabalham no campo da saúde mental, óbvio, né? Agora, só para explicar. Então, se a gente fala metacognição, a gente está dizendo algo que está um pouco mais além da cognição. Agora, vamos explicar ainda um pouquinho melhor de que se trata. Metacognição, de maneira mais simples, é a cognição da cognição, é o raciocínio do raciocínio, é o pensar sobre a minha forma de pensar. É algo que é extremamente humano, é predominantemente humano. Existem muitos estudos interessantíssimos no campo da neurociência mesmo sobre a metacognição. Não é o meu foco aqui, meu foco não é explorar o que é a metacognição, quais são as regiões encefálicas, os circuitos neuronais responsáveis por isso, mas tem muito estudo, isso caberia um outro conteúdo, um outro videozinho, um outro momento. Mas o foco aqui é explicar que a metacognição é a ferramenta adequada nesse momento, né? É o pensar sobre a minha forma de pensar, para que eu passe a refletir sobre a aplicação de determinado conceito que eu emiti em algum momento, de determinado raciocínio que eu fiz em determinado momento, para não correr o risco de estar tentando ser fiel às minhas palavras. Isso senão para que eu utilize uma ferramenta que ela é de uma ordem mais interessante, mais elevada, por assim dizer, que é a consciência, nesse caso representado por isso que a gente está chamando de metacognição. É algo predominantemente cortical, é dos níveis corticais mais avançados, predominantemente humano, né, em toda a natureza, em todo o reino animal. Até onde a gente sabe, não existem outros mamíferos que tenham um córtex tão desenvolvido para apresentar a capacidade metacognitiva, ou seja, para raciocinar sobre a sua própria forma de raciocinar, né, claro. Então isso é predominantemente humano. E é interessante, né, porque se a gente não aplica, a gente pode estar sendo automático, né, e isso é ser um pouco menos humano. Veja só como a coisa ela começa a se tornar assim, o raciocínio pode se tornar bastante crítico, né? Enfim,
Mas essa é a ideia. Então, assim, existem várias formas. Também não quero ampliar tanto assim. Eu queria mais fazer um vídeo curto, mas dá pra gente só explorar um pouquinho mais esse conceito. Era da seguinte forma: existem vários motivos pelos quais uma pessoa ela pode estar querendo ser fiel às suas palavras e não à sua consciência. O primeiro motivo é pelo puro e simples desconhecimento de uma didática como essa, né? Então, uma das coisas que eu explico aos meus pacientes, por exemplo, a metacognição ou pensar sobre pensar não é algo que a pessoa ela só vai fazer quando ela sabe que isso existe ou quando ela conhece esse nome, esse termo. Não, é uma coisa que, por ser humano, por uma pessoa, um ser humano, ela naturalmente ao longo da sua vida ela vai ter os seus insights metacognitivos. Mesmo que ela não saiba, não faça a menor ideia que existe um nome para isso, que isso está relacionado com uma função, uma região neuronal, não importa, ela vai ter os seus insights metacognitivos. Porém, quando ela aprende o que é isso, quando ela dá um nome para isso, quando ela começa a observar essa função humana, ela pode utilizar isso primeiro de forma voluntária, né, para que não seja mais involuntária, casual, né, para que seja utilizado quando ela quer, no momento que ela quer, e outro, ela pode aperfeiçoar ainda mais essa função. É aí que está a diferença em trabalhar com psicologia, né? Essa é a grande diferença. É uma coisa que qualquer um pode fazer, muitas vezes. As ferramentas psicológicas são ferramentas que são utilizadas por qualquer pessoa, desde que ela seja uma pessoa, um ser humano, óbvio, né? E desde que ela tenha suas funções cognitivas minimamente preservadas e desenvolvidas, naturalmente. Mas quando ela entende o que é isso, quando ela começa a estudar melhor isso, ela pode melhorar a utilização dessas ferramentas. Então, bom, pelo puro e simples desconhecimento de uma didática como essa, uma pessoa ela pode correr o risco de ficar amarrada a uma opinião emitida em determinado momento e achar que é mais útil e nobre estar amarrada a essa opinião do que revisar essa opinião. Vale, né? Aquela música do Raul Seixas, né? Da metamorfose ambulante e tal. Ainda que a ideia aqui não seja mudar constantemente de opinião aleatoriamente, senão que mudar de opinião em caso em que seja útil, necessário e que haja sido feita uma reflexão a partir de. Essa é a grande questão aqui. Então, a pessoa ela pode ficar amarrada a um juízo emitido anteriormente simplesmente por achar, inclusive, que isso é nobre, por achar que isso é necessário, sendo que não é. Sendo que se ela entende que isso já não é aplicável, ou que em determinado momento não é útil, ou que ela estava mesmo equivocada, ela deveria com muito mais nobreza, inclusive, revisar o seu próprio conceito e alterar a sua forma de se comportar. Um outro motivo para a pessoa se manter, né, fixa, né, amarrada a um conceito, um juízo emitido anteriormente, é muitas vezes até por que a gente não vai ter outro nome, né, para dizer, por um orgulho mesmo, né, a forma como a gente tem de caracterizar isso, por eu realmente não querer abrir mão, né, da minha opinião, não querer de nenhuma maneira demonstrar que eu estava errado, ou enfim. E vem uma reflexão interessante, porque nem sempre é necessário que uma pessoa esteja errada ou equivocada para ter que mudar o seu comportamento e o seu juízo anterior. Porque, como eu dizia, muitas vezes é por o juízo anterior não ser aplicável a determinada circunstância. E por a pessoa também não entender isso, ela pode achar que mudar o seu comportamento, ou mudar a sua forma de atuar, ou mudar o seu raciocínio, é necessariamente dizer que estava errada e dizer que estava equivocada, e muitas vezes nem era. Muitas vezes nem era. Então, às vezes, ela nem precisa abrir tanto mão do seu orgulho quanto ela pensa. Que outras pessoas podem entender de forma superficial o seu comportamento, isso realmente pode acontecer. A maioria das pessoas, por um raciocínio superficial, imagino que quando a outra muda a sua forma de se comportar, o de pensar, é porque antes ela estava equivocada. E isso, como eu estou dizendo, não é bem assim, né? A gente pode ter que alterar um comportamento ou uma forma de pensar por, em determinada situação, aquilo não ser aplicável, ainda que em outras situações esse mesmo raciocínio
ou esse mesmo comportamento ele volta a ser aplicável. Isso é interessante pensar. Agora, em alguns momentos a gente pode estar redondamente errado. E isso também é, como eu dizia, é muito mais nobre a pessoa ela aceitar que está redondamente errado do que ela tentar ser, por uma ideia de que ela deve ser coerente, ela ficar sendo coerente a um equívoco. Ela ficar sendo fiel a um raciocínio, a um juízo emitido de forma equivocada. Porém, isso dói, isso é difícil, né? E aí a gente começa já também a até sair dos problemas de ordem cortical e a gente começa a entrar em problemas de ordem límbica, emocional, sistema límbico, né? No sistema nervoso central é o sistema que cuida das emoções humanas e tal, tal. E aí é sempre assim, na psicologia clínica nunca a gente vai estar tratando de algo que é única e exclusivamente de natureza cortical, senão que a gente sempre vai estar tratando de questões que se entrecruzam, né, nesses 3 níveis. Porém, como eu dizia naquele vídeo que eu citei, claro, sempre existe uma predominância de determinado problema, de determinada demanda. Então, um problema como esse, uma demanda como essa, caso seja uma demanda, né, na clínica psicológica, é uma demanda de ordem predominantemente cortical. Agora, que no momento em tratar, em desenvolver, em treinar essas funções, a gente vai ter que tratar questões límbicas e até mesmo instintivas e viscerais, com certeza a gente vai ter que fazer. Então, como eu dizia, dói a pessoa ela ter que aceitar que ela estava redondamente errado, porém é muito mais útil e é muito mais interessante. Mas, muitas vezes a gente vai ter que passar para um outro nível de reflexão, de raciocínio, e eu diria até que reflexão e raciocínio nem são as palavras mais aplicáveis aqui, porque, como eu dizia, para problemas de origem límbica existem ferramentas mais apropriadas e que na aplicação ideal da psicologia clínica, tal como eu a concebo, tal como eu a tento exercer, os problemas já de ordem mais emocional devem ser tratados de maneira um pouco menos verbal. E existem ferramentas para que se possa fazer isso. Pode ser um tema também para um outro conteúdo, para um outro momento. Então é por aí essa ideia, né? A minha ideia, como eu disse desde o início, era ampliar esse videozinho que eu gravei, um vídeo de 1 minuto e 20 segundos, eu acho. Né? Não seja fiel às suas palavras, seja fiel à sua consciência. É algo que para muitas pessoas já pode ser captado de forma bastante profunda. Quem sabe alguém que assistiu esse vídeo que eu fiz há 1 ano e meio atrás, sei lá, já tenha, sei lá, aplicado isso de alguma maneira, e eu fico muito feliz que isso seja assim. Existem pacientes meus que veem esses videozinhos curtos também que eu gravo e me agradecem e tal, porque são coisas que reforçam questões que a gente trabalha no consultório também, e pessoas que também eu conheci depois, porque me conheceram por um videozinho curto desse e tal. E aí agora eu tô gravando esses vídeos mais longos, até mesmo a pedido de algumas pessoas. É uma dívida antiga que eu tinha de gravar vídeo um pouco mais longo, de explicar um pouco mais alguns conteúdos que a gente tratava de maneira muito rápida, resumida e de forma essencial nesses videozinhos curtos. Aí aqui a gente já tem a explicação melhor, um fundamento melhor, e vale, é um raciocínio útil, né? E aí é isso, como eu dizia, o vídeo anterior aí de 2 semanas atrás, já o mais, sei lá, que tá na plataforma, tinha lá suas 11 visualizações, e eu acho que dessas 11, 3 eram minhas, né? Mas como eu disse, para mim não me importa, se 8 pessoas viram isso e achou, e isso passa a ser útil, pá, perfeito, cara. Para mim tá ótimo. E outro também, eu gravo isso porque é interessante para enviar em algum momento para algum paciente que em determinado ponto a gente chega exatamente a trabalhar essa questão ou tenha que usar exatamente essa ferramenta. Isso também poupa bastante o tempo, pouparia, né? Vai poupar, porque é algo que eu estou começando a fazer agora. Pode poupar bastante o tempo de muitos pacientes, onde eu não vou ter que explicar muito as ferramentas, eu posso simplesmente indicar que ele veja um determinado videozinho aqui, e na próxima consulta a gente pode estar trabalhando esses conceitos que eu já abordei no vídeo. Essa é uma das minhas ideias. Mas como eu disse, é uma forma minha também de popularizar a psicologia e de levar isso a pessoas que muitas vezes não têm o acesso, né, mas que têm um celularzinho velho e o YouTube na mão.
Então, cara, não esquece, se isso apareceu para você, se você viu isso aqui, dá o teu like aí, porque é a forma que a gente tem de poder estar compartilhando esse conteúdo. O like não é para mim, o like é para os outros, porque é a forma como eu tenho de conseguir fazer com que outras pessoas possam assistir isso aqui. Essa é a ideia, entendeu? Então, fica a dica. Bom, até a próxima.